Acidente está acontecendo. Muito boa noite. Boa noite, boa noite. Aminata Sambo, boa noite. Acidente está acontecendo. Acaba acontecendo há mau tempo. Olha, coisa ali, queimadura fresco, sim. Queimante ontem. Eu já não preparava para ir para uma festa. Bicho tinha vestido, punha a coisa lá. Aquele saco que eu meti na cabeça. Agora como aqui assim para poder vestir para pintar roupa. Então eu vim na chigalinha metade, saco queria subir um bocadinho. E eu virei para ali na borda assim. Então mas a coisa de algodão, com detergente, a louça, com água, um bocadinho de água, então tenta limpar. Logo toma ferro com lisal que ele sume está vendo um bocadinho morno não faz é parte sume da tem pele leve sume e garganta com salicim e vai fazer aqui borda não fazer borda assim do bem na espelho não queima de ver mas ontem esqueci acabei e ensino de vassoura e arde manca se vai comer fazer bolsa d'água ontem vai para tomar banho sim se vim fergal que eu coisa e sai, pele sai. Vocês me ensinam bem da minha vestuário, kana da nan gore kuda te quinta-feira de semana que na bem na fazer na pintar na fazer não passa na base. Que kana da nan minha vesti. Kana da nan minha. Ai. Micaela Maísa Mendes. Usaina Miranda, prima Andira Zuleika. Dauda Jabula, boa noite. E como é que nós está? Quem é que sabe? Na festa de cubanos corre muito bem. Foi espetacular mesmo. Acabei o primeiro dia, para não vai para Porto. Para Porto foi um espetáculo. Porto foi extraordinário. Não recebido bem, não fala a comissão organizadora. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, mas muito obrigado. Não recebido muito bem na Porto, não fala portuenses, obrigado. Foi uma homenagem merecida mesmo do Dr. Engenheiro Domingos Simões Pereira, foi merecido. Não brincadeira, boa noite, prima, esse carinho que a tiram pintes, na passa base ladrito para cobrir. Esse cara tiram pinta não tem nem bom corpo, de talento de cicatriz, o que tá fianinho coisa lá ali, boy. Está seco, nica fazer ontem que for. O tchana toma banho, mas está tudo seco. Só que não tem um bocadinho de receio, não tem bom corpo. Olha, nica fazer e for lá ontem. Olha, então tem bom corpo, está lesto de cicatriz. E a minha corpo está lesto de cicatriz. Pensa até quinta-feira que não vim, só que tem que usar um bocadinho de coisa ali, tem uma pomada que está clareia a coisa de queimadura para que fica preto. Para ver minha roupa, para que bem fazendo. Mas não põe base lá, bate assim, umas batidinhas, umas batidinhas suaves e não fica muito bem. E não fica bem. Você para tudo, ninguém está tendo solução. Você não ninguém, tudo custa não está tendo solução para ele, tudo. Então, na viagem para Porto foi espetacular, mas espetacular mesmo. Homenagem merecidamente merecida. Homenagem merecidamente merecida. Epa, sinceramente foi show. E foi show. Depois, bem teve que dar eu tchano na cara. Me falar, vou fazer, não fazer só vídeo. Corta direto, não fazer que vídeo. Foi um vídeo muito bonito e teve muitas partilhas. E foi um vídeo muito bonito mesmo. Não faço vídeos emocionantes, vídeos bonitos. Tanto a noite a Porto,
que eu conheci música de Cabral, de Piaí em Casquet, e a Nona Marchena na filma, e foi uma ideia muito bonita. E a Micaela, eu sou mulher de fibra, a minha mulher de fibra de... Antiga festa anteontem, né? Ontem foi segunda, hoje terça, antiga festa anteontem. Olha, minha prima irmã, como a antiga só Guida Pontes, como eu falar, nós estamos juntos também na Cuba, né? Minha irmã, como eu falar, e fala logo que tu seguinte, minha mamãe da Costa, Madoia, canota para mim. Como eu falou, opa, ela não diva, tia. foi bom, e foi top, não teve mesmo. Mas logo aquele dia, sábado, não conseguia mesmo, não conseguia. Que não conseguia. Doce Andrade, a nós que estava no Porto, mas fala, Sandra, não percebeu direito como cansa, o mano, tudo cansa, o não conseguia mesmo. Mas ele conseguia, vai comer a festa atriz e tal, começa a ir só 11 horas para amanhã. E vim de riba mais, que outro dia dele de noite, né? Então, e foi top, e foi bonito. Não teve momento, só que eu senti triste porque manga dinheiro irmãos de Cuba, outros acabaram de segundo dia, aqueles que vêm de fora, que não colhem outros 30 anos de não sair de Cuba, e fica um bocadinho triste para ver que conseguiu eles. Mas também em Capuriba Dicha, acabei de testemunhar que homenagem, acabei também dado incumbência para a comissão política, tinha acabei, entendi, para poder fazer cobertura de imagem, fazer que coisa de evento, fazer que coisa tudo. Então, e foi bom. A comissão política se chamam para ver confiante em que tempo mesmo que vai acabar. Mesmo que quem cumbimba que lá me cano chamba sentado um tempo que paga a viagem, se uma que paga, também ter homenagem de DSP, porque agora que alguém sacrifica para nós, e recebi também algo em troca para sentir como a nós está bem. E um momento único, e um momento especial, pensa boa, medalha muito bonita que o DSP dado, que brindado, que é nessa homenagem que dado, que é atribuído, pensa boa também, propriamente esse certificado que é atribuído, né? Um homem de paz, um homem de garra, um homem de luta, um guerreiro nato, não é? E DSP tem manga de características, manga de valores que o bocata conseguir papel que homem não dia, e tem manga de atributos que o bocata conseguir papel dele não dia. Então, e um homem que está na história, não só na Guiné, como eu falei, transcende, DSP transversal, e homem que transcende tudo que expectativa. Hoje está num patamar de um dos melhores políticos que tem no mundo, não para a pessoa da África, no mundo. Hoje uma referência e um espelho. Então, é um homem que construi, não é? E se viva de aqui, que me para a nação guineense, então, e construir para poder chegar lá. Hoje, que ocupa aquele lugar, só para ocupar. Então, aquele dia, não teve lá, não falar Partido Socialista, que está sempre conosco, que está dando sempre que apoio, não é? Não falei eles muito obrigado, uma que não falei eles que dia na Porto, dando que a Câmara lá de Porto, as câmaras de Bonfins, dando ele, sala tudo bem organizado, uma Câmara muito organizado, não fazia evento lá e cura tudo bem, foi mesmo um show de bola. Então, não badia, não chega a Porto, alguém badia, suma tudo. Olha, já, a minha hora que chega com ânimo, a mim é muito animada, a hora que chega com gosta de animadintes, gosta de entreter, gosta de fazer gente sentir bem. Nené Gomes em Bala, boa noite. Então, e foi top, e foi mesmo top. E foi top. Depois, nós chegamos, nós saímos muito tarde, nós saímos 9 tarde de noite, com minutinhos para 10 horas. Depois, nós teve a paragem na Leiria. Não teve paragem na Leiria, lá na coisa lá, como é que está falado?
zona de, olha já, zona de serviço, área de serviço, não teve ainda lá por mais de 30 minutos, para chegar Lisboa 1 e tal para 2 horas da manhã, chega a casa 2 e tal da manhã, nunca não conseguia mesmo poder ir festa, estava mesmo cansada. Depois naquele dia na minha voz cana sai, porque a mim que está provocando roquidão e capapia, e que está provocando roquidão e que sereno, sair de casa pensando dia 5 horas, tocando confundir com mais 6 horas, não colhe direito. Teve que ter uma volta, porque ali na minha zona está tendo só caminhoneta, final de semana, hora a hora, comboio, hora a hora. Então tinha que ter uma volta para levar dali, até lá na Campo Grande, no hotel Radisson Blue, onde que esse lançamento dessa primeira obra literária aqui comuns. Então chega lá 5h19, fica na rua, não tentava espreitar, não colhe nem recepcionista, então nunca me se arrisca a entrar sem colhe recepcionista, ou cataciri, então fica fora aqui, sereno, acompanha, automaticamente que tudo, que coisa de caminho, que cantar, que ok, grita viva, faz assim que tudo e junta tudo, olha. O já não bem que tem na voz, ora calde na papel comigo, então fazendo sinal ou fazendo escrever na telemóvel para mostrar. Então e assim, então quando chega ali, chega a casa 2 e tal, apesar de não ter banho, a minha lisa, não ter banho roupa tudo engomado, não ter banho bijuterias, coisa de sapato, que é tudo, e acessórios tudo não ter banho preparado, não podia bater uma volta que mesmo hora, vestir, toma banho, mas estava mesmo arrebentadíssima mesmo. Nunca não consegui mesmo, nunca não consegui. Teve que deixar, senti tio, pensava que a minha irmã se arriba logo, depois também a irmã Sônia Mendes Cabral, e sai de Inglaterra, Sônia chega e chega dia, Sônia chega dia 31, e chega e vai só e decorar o dia 1 e chega dia 31 de noite, que é falando e decorar a sala dia 1 e riba mesmo dia 1 para coisa lá, e riba mesmo dia 1 de noite, madrugada, e riba para a Inglaterra. Foi um esforço grande de decorar e fazer no que bolos, imagina, quer dizer que lá a irmandade a nós nunca tem igual. E foi assim, festa correu muitíssimo bem, gente não gaba, mas mesmo no segundo dia, teve muita comida, muita bebida, bom, a minha suma também, que a minha festa que eu preocupo, a mim que tipo, suma que está falando, a mim que está dando prejuízo, a mim eu pude combinar um bocado, que eu preocupo, um cana vai, ninguém quer comer, diz na de para amanhã, até aquela hora que a gente chega lá, se jantar, acredita, mangana conseguir comer tio. A menina em casa se põe comida tio na mesa, não está conseguir comer. E está dando na coisa lá, não está conseguir comer. Então a minha se vai festa, assim, bibi 2 latas de sumo, mata mais. Sumo que vou por hoje aquele dia, bimba servir bolo, põe 2 coxinhas não está tocando não. Mas bolo ainda comer um bocadinho, acaba para ficar lá. Bibi 2 latas de Coca-Cola, mas para comida tio, a menina que chega área de comidas, fica só ali na doces, sobremesas e tal. Lá só com ter aqui bolo, que coisa. Que parte que tem o que comer? Como? Safandish, como é que se diz? Nunca chega lá. Um olhar, sim, se de comidas, está lá, nunca chega lá. Porque nunca está conseguindo comer na festa, que lá nunca está conseguindo mesmo, nunca está conseguindo. Então, agora imagina, na porta nunca consegui não comer, na porta começou a mancar. Hora de baile que leva para que rapaz ou também pedir para entrar, ou chamar o recepcionista e falam poder entrar e falam pode tirar um café se vou mexer ou tomar bolachinha lá que lá com comer, não chega a porto que coisa de mancara que me comer mais tarde, coisa de mancara de lado que patinha mancara de sal. Que lá só, que comer não chega a casa de madrugada, então amanhã banho busca na minha cama andita. Então, eu também lá para amanhã, fazer aqui pequeno almoço de dia, fazer aqui pequeno almoço,
Então, mãe, chega lá não comia nada. Aquilo aí era coisa com comer durante coisa para tudo. Fábio morre. E como? Então, foi assim. A antiga coisa, a antiga festa. Não diverti muito bem, pensava, olha, vídeo. Não fazia, não passos lá. Muito bem, né? Depois bimba trocar, vesti no t-shirt de comissão. Me se fala tudo, minha irmã de comissão, muito obrigado. Eu fazia tudo um trabalho. Eu tinha falei eles com uma binca calça, bonan sonha t-shirt para poder trocar, para poder ajudar a trabalho, porque nunca fazer falar na copia boca bem ontem, a os está ali, a os bobim para desfrutar, ficar com roupa, desfrutar. Eu também me fazia falar não tirar fotografia, depois me troca. Bom, quando ainda falei também fica ainda mais bonita do que com roupa ainda própria. Então, foi bom. Epa, não divertiu o suficiente e foi mesmo espetacular, mesmo espetacular. Depois, a gente na liga, tudo, a gente na fala basara, tu na bem que vai na festa, logo dele, na primeiro dia, e no segundo dia que vai. E vamos balde, primo, e como? Que é que sabe? Tudo na fala comida, estava porque não minha prima, a Avelina da Cunha, filho de minha tio falecido Chico da Cunha, um dos melhores professores, irmã de Jeze Frida Cunha, mulheres, coisa de mulheres de cheio, ave mitimon, de tudo, não dava comida, bom, a mim nunca comi, só uma que me fala, boss, nunca consegui comer, a mim assim não, qualquer festa que vai, com muito preocupa. Nunca tá amiga de ninguém na casa, sim tem festa, coisas talvez na rosto nunca tá. A minha se vai Natal, vai final do ano, porque na minha casa, vai Páscoa, me pôr na mesa, me põe tudo lá, hora na chegada, não consigo comer. A minha sim. Então, guinte tudo na gaba, como tudo estava no ponto, a decoração também estava muito bonito, porque a bandeira de Cuba e tem vermelho, branco, azul. Então, foi uma decoração com azul com branco. Depois, não tem aqui uma coisa lá que fazia de bandeira de Guiné-Bissau com de Cuba e que coisa assim. E aí foi uma coisa muito bonita, mesmo muito bonita. Celeste Garcia Furtado. Não trabalha de a missa vai pescar assim, tá? Basta dizer na posição boa música, minha lata de sumo assim, com gelo, trabalha, ainda gosto próprio. Idade na tudinho já fazia de bons passos, trabalha, né? Que é verdade, trabalha. Gosto já na Cuba, a minha era um dos meninas que estava sempre concurso de baile, tudo que formava parte, ela não ganhava sempre. Trabalhava muito bem. Porque eu já também nasci na Guiné, que tempo um pequenino, uma passada na trabalha mais, que tempo quando tá Caplin da entrando da cabana, ora como Andrelino, parece que era nome de gerente. Algo assim, nomes. Que tempo, Tony Alberto Sai era DJ, e Tony Tadata estava na cabine também, Todos Santos, marido de minha prima Noêmia, corrida, tá curiosa aqui hoje dentro, cerca para tirar na rua, para ver, de pequenino, corrida, tá curiosa. Assim, olha, então, e foi bom. Fábio, mano, e assim, e foi bom. Não divertiu o suficiente. E agora, já locana chega a Lisboa amanhã, o homem grifa, nanino, o tene fama sumanino, o homem grifa na chega amanhã, na ria na chon português, amanhã está na Lisboa de Portugal, nanino já locana chega, então festa é próxima quinta-feira, dia 13 de mês que nós estamos na próxima quinta-feira, nós vamos fazer uma festa bonita. Uma festa de branco, sim senhora. Aí é para grifar, porque o homem grifa. Quem consegue como alguém pode firmar no salto? Toma sentido.
O homem grifa que na chica ali. Cariga e cande. Ai, filha, é como... Yeah. Então, nani não chega amanhã, não fazer uma festa bonita. Não desafia tudo e todos não conseguir firmar na festa. Tchancharang. Mas tchancharang. Não fazer uma campanha forte. Não conseguir firmar na festa. Não fala gente como amanhã é dia. Bom. Não fala gente como desse festa de fora de área, linha de perigo. Então, está fora de linha de perigo, não pincela. Alguém bina coisa lá que eu quero na página. Nga boas bona cansado nem luta ali só festa. Na Guiné Bissau. Não dá boa resposta. A bobo na Guiné, que quer dizer, a bobo está em campo 50, 60, canto mil de pecador. Bocata sai manifestação, mas bota vai botilo lá de shows na campo, de carnavais, de festas. A nós de diáspora, que todo tempo não andou les a les, não fazia coisa lá, como aqui está falado, manifestações e manifestações. Não está ficando todo tempo na rede social. Papapia para vós. Botacha ainda na direito de como Awa Pereira, a voz na Guiné, vou poder fazer o que vou mexer, mas nós na diáspora não podemos fazer logo porque não cansa a voz. Isso que era bom. Esse que é bom de. Eu vi na sua que alguém que vem cobrar mal. O bem humilhar, o bem fazer que que aquilo é humilhação não ganha certo, a pouco firmou cobrar mal que minha mãe tudo, o choman como antenecida, o choman minha mãe de nomes. Una bem falando que é fácil. Eu vim ganhar tocar nesse assunto porque tribunal não vem papel. Suma não papel no tribunal. É comando da justiça que não está na terra branca onde a lei está funcionando. Acabou preocupado. Eu virei a mim, gente está falando, Sandra, cada quem encontra aquele está falando, sim senhora, Sandra, cada filha, na festa, cada quem, mas Sandra, boa minha forte, me falei, ele boa como. Quer dizer, pelo fato de alguém falar ter tal doença que se brinca nele, mesmo com tenelba, que fadinca nele, que Deus não permite, que fadinca nele, alguém não vem falando ter doença, para me meter que lá na minha cabeça para me falar, porque inimigo é esse que está procurando, para criar coisa para o próprio boa autodestruir a cabeça. Moçuma minha Fabrícia, meu amor, beijinhos, boa noite, minha menina de Porto. A mim suma tem minha pé bem assente na chão, uma bem assente, minha forte que nem bicilão, o acha como a mim na murcha, porque fulano fala, ai, e tem bicho no corpo, e tem si, eu, meu Deus. Quem que pensa que lá é para... O que Francisco fala? Cefo, hein? Cefo. A mim sanso uma mancara. Mesmo com teneba que doença ou outra doença, que Deus não permite ficar a boca de anjos. Porque a mim pecador não pode doença. Única e a média. Boa noite. O taxa como? A mim não me tiquila na minha cabeça. Ao ponto de ficar milindrado a mim, Sandra, filho de Manuela que Vitor Ruxa a mim, tio de Indira, vibrador grande que cuia de Indira Zuleika, se tio que sai, vibra no mundo, minha mana, Xanda Miguel Pires, a partir dos Estados Unidos da América, outro ano, lá nos Estados Unidos, que não vai, não tem conferência lá, que ano tem cabei, porque coisas estão de arriba de joelho, uma outra ano não está lá, se Deus quiser. Ora que mana Xanda Pitano só não está lá na conferência, não está lá. Conferência de empreendedores e empresários, para poder encontrar grandes empresários. A OS não está procurando ocupar lugares de destaque, lugares merecidos. Portanto, a OS não me seguinte não papel de projetos, papel de negócios, papel de coisas que têm a ver com evolução na vida. Não me se ocupa lugares
na mesa, as cadeiras, onde que não pode, não tem uma opinião válida, onde que não ouvido, onde que não tem ideias também tirado de nossa cabeça. Não can ocupar lugares só por ocupar sem saber dizer nada. Prima, ele é de sangue, filha. Ai, não. Fala o quê? Pelo facto de alguém vir e falar. Mas Diana chega pressa que tem. Justiça na Portugal e um bocadinho, que se dissipa de tanto, de ela vai para férias judicial, agosto, e férias judicial. Não é? Logo, ali só na setembro, que é por bim tratar de mandar notificações para que faça que coisa assim tudo. Então, e um bocadinho moroso e está demorando um bocadinho, porque não tirar conclusão na o queixado dele, tempo que leva até para depois para ir saber fazer o que julgamento, que coisa assim tudo, ok? E, então, e que coisa célere, mas cada dia na pedir Deus para ser célere, para ver mistir o resultados, ok? Então, pensa como aqui dia na julgamento na tribunal, pensa como lá já não vai tirar conclusões a nós próprios, porque hora que alguém fala do em si, chamam de nomes, de coisas, ok, hora que chegar, se não tem que provar, né? Então pensa naquele dia, nós tudo não está conseguindo saber, na verdade, se a minha infectada ou não, pensa como a como aqui está falado, médicos de Facebook, muito menos é que consigo nunca é que olham, só mesmo um deles tartarido, olham bater bias, e olham duas bias, né? Duas bias na manifestações, duas bias, sim. Na Geneve, que ali na Lisboa, e olhando dos bias, todos os bias está tentar que intimidade a mesma que tipo de pecadores, não está de ouvir de longe, não está me ensinar que a mim gosta de pecadores que cá tem educação, está ficando de longe. Então, eles eles são médicos, ela tem que apresentar um histórico clínico para contar, não porque ele no paciente e teve isso, e tem isso, e tem aquilo, pensa, porque o Catarina vem falar na rede social, vem chamar de nomes, mundo tudo, ouvi 4 cantos do mundo, né? Cada dia que na passa, está ficando na face print, tanto lá na rede vizinha, na face print, porque é muito importante. Fazer print de quanto partilhas que tem, quanto que visualizações e tal, tudo, porque essa coisa que na papel abertamente, não tem nada de esconder, na papel abertamente, porque em a vida que tem sido para bem falado e assim, então não tem nada que esconder, na papel abertamente, e que nunca can deixar, nunca, aquela nunca os e dão qualquer coisa, vai papel junto, me engano, vai você, não vai lá que 100 e tal anos, 100 e tal, não tem ainda 52, bom, habitoco, gente não fala como, não tem 56 anos, olha, minha irmã, não, mamãe da Hélio, não, que tem ainda 56 anos, não, Eleonor Ruxa, que está vivendo no Porto e vem para a Inglaterra, depois você volta para Portugal e que está 56, ok? Ela é de, acho eu, 71 acho, 70, sim, 71, ela é de 71. Hélio, como a mãe da minha irmã macho, Hélio, como a mãe da, e tem 54 anos, a mim parido 21 de janeiro de 1974. Então, onde até gente na bem mistura a idade que encata na papum. Onde gente na papia outro gente estava acabou responder. Tem coisas que vale a pena às vezes comentar, que a resposta, mas comentar sobre tanta mentira
diginte tenta junta kuma para destruir, para fazer que que a bona bim papia, o fala kuma o bim humilha, o cabado biti ordem, quer dizer o cabado busca kuma que gimtenda toque chegando aqui conversam que não, o bim abo simplesmente a mim que fala algo que tem a ver com peso. Abo que bem agora que não tem nada que bom nunca, nunca consigo de lado nenhum. O bem firma, bo cobam tudo tipo de mal, bo juntam que mame, bo falam tenecida, bo falam mame isto, o chama mame de nome, o chama de nome, o faz tudo com sangue cortado, é corta, é põe na TikTok, é cola minha fotografia. Amigo bo, quem que mal humilha outro alguém. Amigo bo, quem que mal humilha. Logo, tá bim. Não cana seta, porque fulano que se que. Pois, de maneira que eu vou junta assim. A mi Deus que segurando, Jesus que segurando, cana cai. Então, alguém na papia até de sapato, para hoje até aquele ponto. Se você fala pecador inveja, ainda fala outro alguém que cabeça oca. Sume gente assim, é dudos. Que cabeça oca. Na falar como e não coisa lá sapato, não sapato. Se falar de inveja, não de fulano na ranjanome. Sandra na ranjanome, inveja. Esse visível. Esse visível, inveja, que tem outro nome. Inveja, não repetir N vezes, porque a mim tem a luz, a mim ele que fala que a mim água, a mim tem força, suma água. Então, uma bimbo cobam todo tipo de mal, até a osso, que está conseguindo entrar direto com a papel de mim, porque não está like, não está visualizações, não está isto, não está aquilo. Ok, tudo bem. Tanto ninguém tem a certo ponto. Ora, que alguém escrevia, não bem para Sandra Usha, alguém estava a arrumar. Olha, mulheres, que life is facido, é na coba mal, escrevi sim, Sandra Usha, não sei o que. Olha, mulheres na partilhar, olha tudo. Mas que mulheres, cocha, ia acontecer uma coisa que não tem nada a ver com o que a gente me tem na sua cabeça. É bem ali, nunca se vi, desse que com sai, nunca se vi quem que se quer fomenta. Ora que Sandra, tuba de gente para fazer direto, para fazer vídeos, para fazer coisas, tá ficando de gente, tá falando, meu Deus. Não tem gente tudo, me tem, quer dizer, ainda fazer para ser máscara, ainda bater ser máscara, mas pronto. Suma que me prometi falar a mim, por bem com resposta contundente mesmo. Sim, sai de linha, sim, cai naquela cilada de bem tomar coisas, não. Por bem de outra maneira, mas a mim própria me pega a Bíblia e jura, falando que não responder. Essa é a resposta. É mais ou menos e um pequeno retrato sim que me fazia, porque para a gente se ver como que a gente está falando, faça só boca calado. Não. Ora que você tem razão, o capo de conta com o público. E tem casos que você leva para a justiça que não tem nenhum advogado no mundo que pode ajudar que alguém para inocentado na justiça. E que existe. Isso não é caso, sim. De alguém que nunca conheceu, nunca mencionou, nunca nada, o Vincent gratuitamente bucoba se dono todo tipo de mal. Canto dia na coba se dono. Cobam todo tipo de mal. Então, tu fala bobidrito. Quem te tá corta assim, ele é cola na fotografia, põe na TikTok. Maldosas na comenta, saclata. Dia na chiga, é equipa, que vou formar. A contou como que pinchadores. E na chiga que dia, o cano olha ninguém.
que dia ninguém quer por essa coroa. Machundade. Agora firma guerra, ninguém quer por guerra própria. Acabei bem isso também. É que não é uma minha futura, não é a minha futura esposa, aí é. Ai Deus, que você não sabe, não é bonito. E não é bonito. Ora que o bocado é verdade, você está na escondendo, não pode esconder ninguém, não pode esconder ninguém. Você deve partilhar assim, corta, põe ainda que vídeos que põe a cara assim, tudo lá na TikTok, nas redes vizinhos, assim, e na curi, comentários maldosos, que é tudo, não tá printa, tudo vídeos, não tem prints, que lá tudo e dia cora cuchiga que se duno, bem apresentado assim no ecrã, a mim passa no tribunal, não apresentado assim, coisa assim, tudo assim, pudo assim, para conta. O nome está na data que eu faço diretos, está lá, o nome assim, na papia, o coisa assim, tudo lá, aquele dia. Não fala vos como é nascido. Nicolás Vaz, tem que camatir. Tribunal um bocadinho moroso, não é? Um bocadinho moroso. Então fala vos como por caminho passa, é momento e vai para a férias judicial. Ngobi, o falou que achar de me tego sem cara receber nada, tudo bem. Ngobi, dia que nós sai do tribunal na abração. Jubi peram conta vos coisa. A mim crente. Jesus papia de perdão. Jesus também papia de justiça. Não repetir, não fala, não repetir. Tudo que eles que fazem direto, que gente vai, que fazem vídeos, é permite para gente vai lá para cobrar mais. Para distratar, nunca miste nada que você toca com dita morre. Nada que você vou fazer na boa cabeça como morre. Vou põe na boa cabeça como morre. Vou na contra comigo para que ninguém atreve. Fala mantenha. Para que ninguém partilhe nada. Nunca faça parte de você, nunca faça parte de mim. Não há comentários, não tem tudo. Não há comentários. Não tem, como aqui está falado, gente que faz vídeo, gente que partilha vídeos com na cobado, gente que faz diretos na cobado mal, aquelas tudo vou esquecer. Na falar e na repetir. Vou pôr na bo devido lugar. A minha cínica, nunca se dizer cínica, nunca miste nada que vos dê do mundo tem outro mundo. Nunca alguém obi namore para cair chegar. Nunca alguém se vê algum coisa de mim para cair bai. Nunca alguém se vê alguém na matam para cair alertar. Nunca miste nada que vos. De A a Z. De A a Z. A mim fala da seguinte dentro de minha família, de mim. Dentro de minha família. Não está na deles. Não está na apoio eles de longe. Nunca miste ninguém. Mas ninguém, camiste sonsa, camiste ninguém perto de mim. Miste distância. A mim que ninguém, que tem nada para dar ninguém, que precisa próprio de ter nada para dar alguém, porque não tem dois filhos, com deve preocupar para não ter para eles. Que já só é cargo grande na minha cabeça. Então, do resto de pessoas, nunca miste nada com ninguém. Mas nada. Eu faço direto, eu faço vídeo, por cora que Sandra, na cobado lhe tempo todo, calminha que sai, para vir fazer vídeo para papel de mim, para falar se que é normal, para homem firma, ou para homens firma, para bater distrato mulher, mame, chamar de nomes, que não tem. Calminha que faz aquilo, calminha, nem sequer post de solidariedade em colha. Bo cinismo, bona fica aquele. Nem mulher, nem homem, que chega de bem em rede social. Para fazer nenhum post. Para falar que o bolanta, bona fazer contra no irmã, e que é normal. Onde é que eu vou pôr baboudios? Onde é que eu vou pôr baboregas? Onde é que eu vou pôr? Bo cego, bo surdo, bo mudo. Mora aqui falado Sandra Usha,
boca procura saber que direto, coisa que me faz direto e naquele contexto, cansa conta você escrever como que lá que tem nada a ver com que é bom na papel dele. Dia de papel de que lá, ouça um cana papel, mas dia de papel de que lá, que não chega na rede social, que não sinta, que dia que bom não entende direito que tem, mas que dia tan que não explica, manga de coisa que me faz a favor, com a os bobin tomam bona crucificar, bona face, que bona face. Mas me interessa de boa crucificação, porque Cristo que consegui, e que consegui agradar todo mundo. E nem kami Sandra, que na binga agrada ginti. E kami, que na binga agrada ginti. Tudo que eles encontram janang, mas tudo boss, tudo. Porque ora que Sandra, e que tem ninguém na cobado é tempo tudo, mas que canto mês e tal na cobado quase todo dia, ou 2 meses. Cadê com de voz em rede social para vir papel? Enquanto vou acompanhar minha que bom dia naquela voz, cadê que vou vir papel? Cadê que vou fazer um pequeno post de solidariedade? E tem que fazer para vós, meus colegas, que dia naquele de luta. A osto que botar um time de arrogante, de encaixe de que aquela arrogância. E tem gaba, e tem aplaude quem está aplaude vós. Mas a vós que firma para crucificar, para fechar pedra, para pôr máscara, quem catene, a mim catene dos caras. E na chigadia que na conta vós, que é quem chiga de fazer. Quais com olha, mesmo que guinte que me faça para eles, é que cedo capaz de lembrar que me faça para eles na passada. É bem firma para juntar, para cobam, para crucificar, para pôr para guinte crucificar. Guinte vai comentar, invejosa, e assim que que boca para limpa, boca pensa, minha life, naquele âmbito como fazer, boca para boca pensa que lá. Boca para pensar que lá minha tem inveja. Porque invejoso Deus que está com você. Mas se você nota, tudo junta que você junta. Tudo guerra que você faz. Até os boca conseguir pôr na chão. E boca não pôr na chão. Boca não conseguir pôr na chão. Que lá nunca boca não conseguir. Você diz que sim. Para bem ter minha coração limpo. Limpo. Minha colega ora que na cobal sim. É na coba, minha colega, primeiro alguém que está ligado para falar, acabou responder. Acabou fazer assim. Para manga de homens, coba, mulheres na rede social. Que não adianta que. Está ligado, fala, acabou coba. Acabou fazer assim. Porque é bem cedo, na cobado. Ninguém que é capaz de falar, Mbingo de vídeo que boca sibinin naquele contexto, boca sibinin que está por detrás daquilo lá. Que tem nada a ver com o que vou fomentar. Vou sair, cada quem lá quer sair suma bagueiras, na fazer vídeos, fazer direto, fazer. Que quer dizer, na dúvida, feito cacibe que a voz bom mami luta. A voz, tô com uma de outro guinte na sair. O camba para outro lado, cobando todo tipo de mal junto com o DSP, fazer que é direto e cair a papéis, mas que é que conduzimos para fazer. Na bim falar, Sandra, é últimos tempos, na promoção esse negócio, a negócio que DSP sair. Ama boss, ama pecadores. É como andamos falar, minha história, ninguém que pode pagar. Minha luta, minha caminhada, que me faço para Guiné-Bissau inapagável. Tem testemunhos de quanto ano de luta desde Guiné. Ainda aquele dia que nós vai Porto, Jenana conta guinte lá na caminhonete e fala, é menino incansável. Esse mulher, Gabo não pabi na Gabo. Não pabi na Gabo. Gente na bem sentados para falar, invejosa. E assim, a mim inveja a mim. A mim que tudo hora na papel de inveja na rede social. Inveja está fazendo que é um sentimento doentio para qualquer ser humano que ele está cansa a cabeça.
Porque se você inveja de alguém, Deus não ia mais. Então, olha, tanto coisa que passa ali à volta de minha pessoa. Hein? Foto puro tem lá no TikTok colado com vídeo. Não de voz. Fazedores de vídeo, fazedores de diretos. Não de voz. Escrevedores, não de voz. Não de voz, não de que bosta. Minha mãe me cobrado de tudo tipo de mal, não de voz. Vou pensar que cara para como é luta ali. Não pode falar, está missão na luta. Contra vos. Vou por isso, suma que. Vou cá na pôr na chão. Esse não tem jata bossel. Enquanto minha cabeça, que tem maldade, vou cá na pôr na chão. Cristo que me alicerce. Bona cansa a cabeça. Cada vez bono é mais bonita. Cada vez bono é mais divertida. Mais bonita, mais divertida. Ora que chega cá alguém te estava lá na diva, suma que ele ia chegar lá na festa de Cuba. Bom, pensa, vou ter a oportunidade de olhar abraço de guintes, carinho de guintes. Guinte na bem, na cobado ter tempo, sim, tudo tipo de mal. Cada quem na sai, mas tudo quem com de partilhar, ninguém é direto e partilhar alguma coisa que tenha a ver comigo. Engana liga, olha. Engana liga enquanto eu vou vacinar. Porque gente que faz direto, gente que faz vídeos, gente que faz posts, gente que vai na coba, mal e indecente que encatene, bosta lá, você vê a voz e baquim. Portanto, vou evitar. Vou evitar, me encana chama voz, encana chama nem bom nome. Diretos que escrevidos, Sandra Usha, em casa de quem, tudo bom na partilha. Gentes garante, bom na partilha, bom na fazer que mingueiras. Um dia tudo com o ujo. Sinta na chuvi. Chuvi bo teatro. Não vai só. Não vai só diante que caminho. Diante que caminho. A boja, que não vai também falar os. Sandra é traidora. Sandra, epa, mas não traite a os. E que tem nenhum provas que não fala Sandra é traidora. E tá tomando dinheiro, boca pode mostrar nem até a os, não dê dinheiro contigo de tomar. E comprado, boca pode mostrar até a os. Engana, ou sim, não quer entrar direto para essa. A minha entrava direto para a pessoa, coisa lá, não sei o que levamos para papéis, mas Deus sabe também, o que está fazendo. Essas coisas que não tem dentro de mim, calaquel, para falar nada, porque dia não chega. Tudo que está tarde, sou mano de fome. Olha, todo tipo de provocação, todo tipo de coisa na rede social, nos últimos dias. Massa passa. Massa sem passa. Fala, Sandra, não, o massa é esse. Não quero poder tipo de coisas. Não quero poder. Tribunal. Nem conta não. Kila ninguém nem engana num. Kila ninguém que só tinha os minha filho na seguir com o processo. Minha filho na seguir com o processo. Kila me deixa claro que advogado me falar fazer questão de fazer nota a voz dos. Vou fazer questão de fazer nota vou anexar. Nem com qualquer coisa acontecendo e que não acontecendo. Porque a mim tem Jesus. Minha filho não dá continuidade. A minha nome com o nome de minha mãe não honrado. Ainda continua sendo honrado. Ninguém que não raçal na ama. Ninguém. Quem quer que seja. Não gana para nada. Para ali. Talvez não tenha algo entalado ali. Alguma coisa. Alguém na binte. Sapato de Aldo. Jubile. Gente na calça Zara. Gente na calça Mango, gente na calça H&M, gente na calça Stradivarius, gente na calça Cacibique. Logo, exatamente, algo que o cana bem calçado. Que tem ricos, que vai fazer compra, né? Sinceramente, de boa inveja, com boa tentativa de defamação. Ora, alguém faz tudo injúria, calúnia, defamação, intrigas, mentira contra a minha pessoa. Dia na chega na afirmação tac perante a justiça. Para bobar justificar, para bobar ter provas de tudo que eu vou falar contra mim. Tudo. Na terra branca que nós estamos. Nem liga lá no cana vai. Nem liga lá no cana vai. Quintex Antônio Vieira, não. O Sigma, o Troreta chega assim, não. Fulano se deu dinheiro, toma. Mbonga me encadado em dele. Encadado em dele.
da pincadado ele. Tudo tipo de invenção, ninguém pode fazer nada. Ninguém pode fazer nada. Um camarada Osman Embalo. Ninguém pode fazer nada. E por quê? Não fulano que dá dinheiro. Não Beltrano que dá dinheiro. Não Cicrano que dá dinheiro. Ao código não faz assim. Ao código não faz aquilo. A voz. Alguém na cinta assim, bata de ouvir, arrastado, boa alma arrastado assim, para entrandado na abismo, lá no inferno, para baia, sala, suma coisa lá, suma carvão. A voz. Pecador deve tomar sentido com se boca, com se língua, que aqui na papia. Deve tomar sentido. Não fala nada. Enquanto a voz só como a mim, nunca tan dianta com cinismo. A mim, nunca tan dianta com cinismo. Tudo que comentários, não tem tudo. Tudo não tem print. Tudo. Tudo não tem. Gente criou complô à volta de mim para denegrir a imagem, para cobrar, para chamar de nomes. Aqueles que vai na postes, na chamar de nomes, na falar nisto e aquilo. A mim, mulher de caráter, que dignidade. Que dignidade. Conta gente como ancaba canelo, minha filha fazia 5 anos que vem. 5 anos que minha filha está ali. Diz na quem separa canelo, até a os, antes de minha filha não tem. Nenhum homem, cacibi, se não olha a cor de minha sutiã, talvez alça. Se veste blusa de alça assim, nunca põe capa, nunca põe um sharp, um casaco, um blazer ou algo. Ou por olhar, alça de minha sutiã assim. Nenhum homem, cacibi, que cor de cueca que Sandra está vestindo. Nenhum homem. A mim me indica que está saindo de minha trabalho, se acabar minha compra, vai que ruco de minha casa. Nenhum homem me chamado ali, me chamado de nomes, me falado coisas, me tá fazendo isto, me fazia aquilo, a minha na tribunal, lá com o Siduno, lá com uma provar. Bom malcriação, que botar arma na casa, na quintal, na sala. Que cacibe qual tipo de mulher que botene. Que tá sinta assim, e não viu buna coba mulher dentro de casa, buna chama outro mulher de nome. Outro mulheres buna coba mame de guinte, uma coba guinte que vai fanado, buna coba que. E tá sinta assim, e não viu dentro de casa, na quintal. A menino homem, cana casa, a menino homem. Minha marido e homem de caráter, a mim todo homem que passa na mim e homens de caráter, que boca podem cana permitiu destratar nenhum mulher cana permitiu destratar nenhum mulher, por colocar com sal na parau, ou cada quem vai fazer vida. Ou buku de dignidade por ser homem de perfil para você na lado. E que homem que na batang jata machondade na si quintal, na si sala, na si casa, na coba guinte, na choma mulheres de todo tipo de nome. Choma mulheres. Uma distrata guinte que se cultura, e se cultura, cada etnia na Guiné-Bissau tem essa cultura. Se ele se pode falar na mulher, que lá não tem nada a ver com ninguém. E que o corpo, esse corpo, malta sinta, chomeles de nome, bucoba. A boca sinta, bucoba, Tatânia, toc. Bucoba, Paula, toc. Bucoba, Domingos, toco, tá falando Domingos, homem frouxo. A boca a osca, mami luta. A boca a osca, mami sério. A bosco sinta na rede social. E tem mal que boca coba Domingos. A bosco na coba assim. E tem mal que boca coba Domingos, que boca coba se família. E tem outras mulheres que não fazem direto. E tem mal que boca coba Paula, que se homem. E tem que se mame, bota juntando lá tudo boca coba. A meter a onde confirma, lá confirma. Desde de 95, com bem de Cuba, na minha PGC que sai, vai mandar a forma, rebater a osa lá que está, na minha partido. Nunca tem dos caras, nunca tem ele.
dia que nunca me está apoiar alguém que não apoiou, mas aquele dia está tornando público porque nunca está tendo rabo de palha com ninguém. Mas domingos, enquanto está no caminho, para desse pé por que precisa falar. Desse pé, se eu ouvir, a voz que cacho que leram que está papel fora, a voz boca se nada que está passa. Bona papel, vai, a voz própria, se você se vê, eu vim cá na papel porque não está na direita, que não vale a pena. Não vale a pena. Tudo maneira que bona tenta como descredibilizar. Para domingos, ou minha partido, minha dirigentes e minha partido crucificam, bom gana boa cabeça. Bom gana, é na conta, você na direito, bom gana boa cabeça. Bom gana, você está enganado. Que lá você pensar na boa cabeça. Para você ciúmes, para você doidices de inveja, de encaixe de que. A você pensar na boa cabeça. Que lá se vidrito a mim. Partido civical tinha força. Esse bitancal tinha caráter. Esse biamiquim. Então, a voz, sim, tudo que caravana, sim. A mim próprio não importa para ninguém camiste, para ninguém defender. Porque a mim tem boca, a mim tem cabeça, a mim tem olho, a mim tem tudo para defender minha cabeça. Camiste para ninguém defender, vou continuar no lado que você está. Não camiste cinismo, não camiste nada. A boca faz direto. A boca faz vídeos, a boca faz post, a boca comentador garante. Bo fica ganhando lá no espaço. Bo contra comigo qualquer que seja a atividade ou na rua ou na que, para que ninguém dirija palavra. Camisti, bo faz de conta como a Sandra no planeta que existe. E que existe, não camisti. Não camisti ninguém. Mas ninguém. Nem olhar camiste, camiste, nem que você bilang como alguém na bem, para bem tirar vida, camiste. A mim que lida com cinismo, a mim que lida com víboras, camiste. Durante ataques que não faziam na rede social, não consigo quem tinha amigos, não consigo quem tinha inimigos. Deus mostra neles. Então, não continua calado, na minha caminho, na faço minha luta, a minha maneira. Ora que tem algo pertinente para bim papiar acerca de partido ou acerca de domingos, na bim papiar acerca de Guiné-Bissau. Ora que tem matéria, porque a minha rede social não faz minha vida. Minha vida que está resumida ali. A minha mulher altamente ocupada. Entendeu? Minha casa, que garante para me ocupar dela. Quem está conseguindo dar conta todo dia, se é fim de semana. Tenho 2 filhos grandes, minhas já, um só tem 26 anos, que faz há poucos dias atrás, no mês de julho, outro faz 21 anos, em janeiro. Eles para cuidar deles, para orientar eles. Tenho trabalho enquanto consultora de imóveis. Tenho minha loja. Tenho meu negócio. Não tem patamares que não busca, não tem saber que não busca, não tem aulas que não está frequentar, portanto nunca tem tempo. Nunca minha vida que está resumido a rede social. Nunca pode estar na rede social todo dia, toda hora, nunca tem tempo para isso. Não tem muita coisa para fazer. Portanto, nunca nega tudo que nunca tem tempo para ele, vou pegar. Mas a mim, não. A mim, para que tem a ver, para bim papel, suma que dá peito sempre a favor do povo de Guiné-Bissau, na bim papel, sempre. Na bim de tudo como pode dar, sempre. Como que tem. Para que tem, estou ocupado. Então está ocupado. A minha mulher que está todo o tempo on. E difícil estar off. Mesmo final de semana. E goste, não tem empresa. Goste, não tem empresa conjunta com o meu irmão de igreja, que empresa de limpeza, que está exigindo muito de mim. Muito de mim. Tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para fazer. Portanto, nunca pode estar todo o tempo na rede social. Nunca tem tempo. A amiga que mulher de cada hora, cada vez, cada hora, cada curva, cada que, pega o telefone, costuma contar com a gente.
Se alguém vai falar, alguém Sandra falei, conta mentira, inventa. Porque a mim, nunca tem tempo de cinta. Bater papel de guinte na telemóvel, nunca tem tempo. Minha vida é tão corrido, mas tão corrido, mas tão corrido. Com a os que a mim está preferir para cinta com alguém, para não debater negócio, para não debater algo imediato, para não debater coisas que têm a ver com o futuro promissor. Nunca tem tempo de falar fulano isto, Beltrano e aquilo, que. Porque a mim tem na minha vida. Se para cuidar da vida de alguém, não esquece de mim. Então a minha prioridade, minha vida de meus filhos. Aquilo é que é minha prioridade. Fora de Deus, essa que é minha prioridade, máximo dos máximos. Então nunca tem tempo. Ok? Portanto, não me santo exprima. Portanto, é tudo com um olho assim na rede social. E assim para, não toma um tempo, vamos fazer uma análise profunda para olhar até qual ponto que os pecadores são tão hipócritas, tão ingratos. Tão hipócritas, tão ingratos. Job aqui com assim tudo, me falou, ok, não vai adiante que caminho. Mas adiante na continuação do caminho. Cada quem pedido com sua estrela, cada quem pedido para ser pais que pedido para ele, cada quem pedido com o céu, ninguém que pode tirar nada que Deus dá. Tudo que Deus disse não comer de bom, ninguém que pode tirar. Então a mim que tem o porquê de sentir inveja de quem quer que seja, de ninguém, nunca tem. De A, B, C, D, qualquer que seja. Homem, mulher, menino, grande, nunca tem. O porquê? Nunca tem. Nunca tem. Em papel, sempre com mais sentimento que o cabalé. Inveja é sentimento que o cabalé. Ora que você tem, o capo de ter paz, o capo de estar sossegado. Então, a minha os, está pedindo Deus para ajudar. Ora que um olhando como fulano, cedo tal coisa. Não. Sandra, epa, fulano chigana e trabalha. Deus dá força para trabalhar, para chegar de camiste. Para conseguir tornar realidade através de bom, que propósito pelo qual eu cria. Então, nunca miste nenhum treleleca. Miste distância, miste cada quem lá, fica lá, longe de mim, longe de bom, para cada quem faça essa vida. Ça va. Não vai diante que caminho, tá bom? Yeah. Então, que sabia, assim, nunca pensei essa minha entrar direto para outra coisa. Olha, e foi. Yeah. Mas acho também como propriamente talvez Espírito Santo conduzindo para esse, porque nunca entra nem direto para esse, acabando entrava direto para 15 minutos só. Pensei para poder entrar oração, que não tem 10 horas, é hora própria, que está quase na acabou a oração. Nós estamos um mês, que nós estamos fazendo uma oração forte, para não ultrapassar, não passa já metade de ano, não entra na segunda metade de ano, portanto, desculpa, desde o mês de julho, não tem manga de coisa que não pede Deus, que não desenha uma projeto, uma coisa lá, que não miste para Deus ajudando para não realizar, que está realizando, então nós estamos na hora para aquilo, para quebrar tudo que é obstáculo para poder realmente chegar naquilo que nós não miste para Deus ajudando para não chegar. Ok? Dialogar na chegar amanhã. E nós estamos ali na Lisboa de Portugal. Festa dia 13, próximo quinta-feira. O tem tempo para pagar, para festa que nasceu, festa de branco jamais visto na Portugal. Ok? Não faço uma festa bonita. Nadia Monteiro está na comando. Nadia está na comando, se diga. Grande mulher está na comando. Então, já locado desse pé, tem fama sumanino. Nanino. O tem fama sumanino. E tem fama sumanino com desse pé. Então, coisa na bonito. E na Bali. Yeah. Não faço tudo, contra tudo e todos não consegui realmente ajudar para a festa firma. Não faço uma campanha a favor e festa firma, tá bom? Dessa festa é fora de zona de perigo, bola para frente, nós está junto. Beijo, beijo. Vou ficar direito, feliz noite. Alguma coisa, alguém está desculpando, mas acha que manca, que ofende nenhum outro alguém, simplesmente
papia algo que estava já dentro me porque era já demais, ok? Mas sem problemas. Tchau, tchau. Vou ficar direito. Prima não grifa de nani no conta. A língua de mostra gente bacintas nani no como lá festa para grifa. Ela tá manda recado para o irmão Baltazar. Como Baltazar tá vindo reclamar como e começou asa para contar Baltazar. Como é capa bibi pulgante para lavar barriga. Como para contar Baltazar. Ai nani. Baltazar meu irmão não pero. Não vim ali festa sabe demais. Tá bom? Beijo, beijo. Cabanos e dos madrinha de festa. Então, e para grifa riso, para grifa teso. Beijo, beijo. Vou ficar drito. Tchau, tchau.